A paz do Senhor, seja bem-vindo a mais uma aula aqui do EBD em Foco. Eu me chamo Herberson e nesta aula eu vou ministrar a lição número 7, que tem como título Uma Prova de Fé, a entrega de Isaac. Nós estamos estudando a revista CPAD do segundo trimestre do ano 2026 e agora, nesta lição, nós vamos estudar o capítulo 22 de Gênesis, que está registrada a história em que Deus pede para Abraão o seu filho em sacrifício, aquele filho que ele esperou 25 anos para nascer. Agora, já grande, né, Deus fala assim: Abraão, pega o seu filho e leve ele para ser sacrificado. Sabemos que Deus condena o sacrifício de seres humanos. Infelizmente, esse tipo de sacrifício acontecia no mundo daquela época, na Mesopotâmia, entre os cananeus, enfim. Mas Deus condenava o sacrifício de seres humanos, né, isso, enfim, a gente vê mais na frente na lei de Moisés. E também nós conhecemos o desfecho da história. Sabemos que Deus não deixou Abraão ali tirar a vida do próprio filho. Mas nós precisamos realmente estudar essa passagem e entender o que aconteceu ali. Qual o propósito dessa passagem? Por que Deus prova Abraão dessa forma? Por que Abraão obedece a Deus, né, de forma assim, meio que sem questionar, né? Ele simplesmente vai lá e obedece. Então a gente tem muita coisa para aprender aqui nessa lição, né? Tem muitas interpretações diferentes aí, alguns dizem que essa passagem é alegórica, não aconteceu de verdade, né? Porque Deus não poderia pedir um sacrifício humano, e enfim, diante das várias interpretações, uma coisa eu digo para você: nós temos que interpretar essa passagem à luz do Novo Testamento, à luz do sacrifício de Cristo. Quando eu olho para Abraão caminhando com o seu filho para aquele local do holocausto, eu vejo o pai conduzindo o filho para a cruz do Calvário. Então, quando eu olho para Isaac se voluntariando, isso mesmo, eu acredito que Isaac se voluntariou. Até o local do sacrifício, Isaac não sabia como que seria. Ele não sabia que ele era o cordeiro, ele não sabia. Ele pergunta para o pai: onde é que está o cordeiro? Temos tudo aqui, só falta o cordeiro. Então, assim, Isaac não sabia. No entanto, na hora do sacrifício, Isaac foi amarrado, né, sobre o holocausto, o local do holocausto. E Abraão já era velho, não tinha força para amarrar Isaac ali. Alguém pode questionar: mas Isaac era uma criança, era um menino. No entanto, há algumas tradições que dizem que Isaac tinha mais de 20 anos de idade. E isso faz sentido, porque Abraão tira a lenha que estava sobre o jumento e coloca sobre os ombros de Isaac, e ele carrega a lenha. Então ele sobe o monte carregando a lenha nos ombros. Isso também aponta para o sacrifício de Cristo, né? Jesus carregando a cruz. Então, assim, Isaac não era mais um menino ali, ele já era um rapaz grande, ou um 18 anos, ou quem sabe um homem com mais de 30 anos. De acordo com algumas tradições, ele tinha 36 anos, a gente não sabe. Mas o que dá a entender é que Isaac também se entregou voluntariamente ali naquele sacrifício. Então, assim, a gente precisa realmente estudar essa passagem à luz do Novo Testamento, né, e entender realmente o que aconteceu ali, por que Abraão acreditou tanto em Deus, por que ele ofereceu Isaac. Será que ele estava pensando que Deus de fato ia prover o cordeiro, não ia deixar sacrificar Isaac? Ou ele estava pensando que ele ia sacrificar Isaac e depois Isaac ia ressuscitar? De acordo com os escritores hebreus, né, é bem provável que ele estava pensando na ressurreição. Mas enfim, a gente vai estudar essa passagem em detalhes, então eu convido você a assistir essa aula até o final. Tenho certeza, né, que você vai aprender muito. Eu aprendi bastante estudando essa lição, então eu faço esse convite para você. Vou usar o slide em PowerPoint, nosso slide é 100% baseado na revista, com imagem de qualidade, vem pronto para ser usado, né? Quem é assinante do EBD em Foco acessa slide de adultos, de jovens, slide de escatologia, discipulado e vários outros bônus, muito conteúdo de qualidade. Nós temos experiência na produção de slides subsídios da revista CPAD, então desde 2017 nós produzimos esse conteúdo de qualidade. Então acesse o nosso site ou envie uma mensagem no nosso WhatsApp. Nosso site é ebdenfoco.com, nosso WhatsApp está aqui na tela, 949-8409-2869. Na descrição do vídeo tem o link para o site, o link também para você falar conosco no WhatsApp. Vamos para o textuário que diz assim: E disse: Toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Gênesis capítulo 22, versículo 22. Bem, aqui é o textuário, né, que durante a aula a gente vai também falar, então vou avançar aqui e vamos para a verdade prática. Abraão confiava no Senhor, a ponto de dizer ao seu filho: Deus proverá para si o cordeiro. Então aqui a gente já vê que realmente Abraão tinha fé em Deus, ele sabia que Deus ia fazer alguma coisa. A confiança que Abraão tinha para com Deus era tão grande, né, que ele sabia, né, que Isaac não ia morrer. Se Isaac morresse, ele ia ressuscitar. Deus ia fazer alguma coisa. Então aqui fica um exemplo de fé para nós.
A leitura bíblica em classe se encontra em Gênesis 22, do versículo 1 ao versículo 11, né, que é a passagem que fala realmente do sacrifício. E na lição, o escritor da revista fala também da morte de Sara, que eu particularmente achei algo desnecessário, porque perde um pouco o foco principal da lição, que é falar do sacrifício. Durante a aula eu vou explicar melhor sobre isso, mas eu acho que a lição não ficou bem estruturada. Tá? Não ficou realmente bem estruturada. Tem uma quebra ali do tópico 2 para o tópico 3, né? Então eu acho que ficou confuso, mas eu vou explicar da melhor maneira possível, tá bom? Vou explicar focando aqui no sacrifício de Isaac, vou explicar a lição inteira. Agora vamos para a introdução aqui da nossa lição, e só abrindo um parênteses aqui, eu não estou com a garganta muito boa, peguei uma gripe novamente, e enfim, não estou 100%, mas pela graça de Deus eu vou conseguir ministrar aqui até o final. Vamos lá. Deus dirigiu Abraão a sair de sua terra e do meio de seus parentes para uma terra que ele não conhecia. O patriarca obedeceu sem questionar. Então isso aqui a gente já conhece, essa história aqui que Deus chama Abraão ali de Ur dos Caldeus e manda ele para uma terra que ele não conhecia, uma terra bem distante. Mas a maior prova ainda estaria por vir. O Todo-Poderoso chamou Abraão e lhe pediu algo muito difícil, uma resolução jamais vista até então. Então assim, na jornada de Abraão, ele passa por vários problemas, né, por várias provas, né? A primeira prova, podemos citar essa saída dele ali do meio dos seus parentes, né, que, enfim, ele tinha muitos amigos, provavelmente, ali em Ur dos Caldeus, e ele vai embora, abandona tudo. Então, essa é a primeira prova, né? Depois ele passa por uma prova muito difícil, que é com seu sobrinho Ló, que ele acompanha, né, e ali ele tem que, né, dar a Ló o direito de escolher para onde ele vai e tudo mais, né? Então, ali tem mais uma prova. Depois, Abraão passa por outra prova, que é diante da situação que Sara não pode engravidar, e aí Sara propõe, né, que ele se deite com Agar para ter um filho com ela. Então, ele foi mais uma situação difícil ali. A relação de Sara com Agar não foi uma relação muito boa, teve vários problemas familiares. Mais na frente, ele tem que mandar o seu filho embora, no caso Ismael, né? Ele manda Ismael e Agar embora. Então, mais uma situação difícil. Então, Abraão ele passa por várias provas. É um homem que realmente é provado o tempo todo. E agora chega na prova mais complicada, mais difícil, que é essa aqui, que é oferecer o seu único filho, né? O patriarca deveria tomar seu único filho, o filho da promessa, a quem ele amava, e oferecê-lo em holocausto ao Senhor. Então, o que Abraão tem que fazer aqui é algo realmente fora do comum, é algo complicado, é algo difícil. Você tem que oferecer a Abraão tudo o que você tem. Você tem que oferecer o mais precioso. Você tem que oferecer aquilo que realmente você esperou a vida inteira, que é um filho, e é o filho da promessa. Então, Abraão não hesitou em fazer tudo que o Eterno havia pedido. Deus estava colocando o patriarca à prova, é o que vamos estudar nesta lição. Então, assim, a gente sempre fala que Abraão é o pai da fé, o homem de muita fé e tudo mais, e a gente não tem muita noção de como que era essa fé de Abraão. Na lição anterior, nós falamos de algumas falhas de Abraão, principalmente ali quando ele mandou Agar e Ismael embora, parece que faltou um pouco de amor e tudo mais. Abraão não era perfeito, ele realmente era um homem que tinha muitas falhas. No entanto, ele era um homem que realmente confiava em Deus. Ele era um homem que seguia tudo que Deus mandava. Então, quando chega nesse ponto da história, quando chega nesse momento, né, Deus, conhecendo o coração de Abraão, pede algo para Abraão, sabendo que ele vai seguir. Então, Deus não foi pego de surpresa. Deus não precisou ver Abraão fazer tudo aquilo, seguir todo o caminho, chegar no monte para oferecer Isaac, para ali ter certeza de que realmente Abraão era fiel a ele. Da mesma forma que Deus sabia que Jó era fiel. Deus sabia que Jó, né, servia a ele de coração, não por causa dos bens. No entanto, Deus colocou Abraão à prova, assim como colocou também Jó, numa prova muito difícil, para deixar a lição para nós. Ele deixa isso aqui para que nós possamos também aprender. Ele deixa isso aqui também revelando o seu plano de salvação. Como eu falei no início da aula, né, nós temos que ler essa história à luz do Novo Testamento, sempre fazendo um paralelo com Jesus caminhando para a cruz do Calvário. Tópico 1. Abraão tem a sua fé provada. 1.1. Deus manda Abraão sacrificar Isaac. O nascimento de Isaac foi um milagre. Sara concebeu um filho quando já contava com 90 anos e seu esposo 100. Gênesis capítulo 21, versículo 5, tinha Abraão 100 anos quando lhe nasceu Isaac, seu filho. Então, assim, Abraão e Sara já estavam numa idade bem avançada, um tema que a gente já falou bastante em inícios anteriores, né? Apesar de Abraão viver mais 75 anos após o nascimento de Isaac, ele já era bem idoso. E Sara também era muito idosa, então assim, foi um milagre. O nascimento de Isaac foi algo milagroso.
Como criança, Isaque muito alegrou o coração de seus velhos pais. Depois, como adolescente, seus pais certamente desejavam vê-lo feliz e próspero para que tudo o que lhe Deus havia prometido viesse a se cumprir. Então, assim, Isaque realmente cresceu ali, alegrando os seus pais, e ouvindo a história do seu pai, sabendo da promessa, sabendo de tudo que Deus tinha falado com ele. Então, Isaque tinha conhecimento de tudo aquilo. Tá? Isaque tinha o conhecimento de que realmente Abraão seria um pai, de muitas nações e que nações viriam a partir, uma grande nação viria a partir dele mesmo. Então, ele tinha esse conhecimento, essa promessa. Isaque deveria casar-se e ter muitos filhos, mas o impensável aconteceu. Deus chamou o patriarca e determinou que ele sacrificasse seu único filho na terra de Moriá. Então, assim, Deus chama Abraão e fala com Abraão: Abraão, eu quero que você ofereça o seu único filho em sacrifício. Isso aqui foi um choque para Abraão. A Bíblia não relata o sentimento de Abraão. A Bíblia não diz que Abraão questionou. Muito provavelmente, se fosse eu, questionaria Deus. Ia perguntar para Deus: mas Deus, por quê? Mas Deus, vou esperar um pouquinho. Vou esperar um dia, 2 dias, eu vou conversar com a minha esposa. No caso, Abraão, ele poderia ter falado isso para Deus, Olha, Isaque não é só meu filho, é filho de Sara também. Então eu tenho que conversar com Sara, eu tenho que compartilhar isso com ela. Mas Abraão não faz isso, ele fica calado, ele não fala nada com ninguém, ele não fala nada com Sara, ele não fala nada com Isaque, ele não fala nada com os seus funcionários que lhe ajudam ali. Ele guarda isso para si. Ele guarda para si mesmo, porque ele tinha uma grande confiança que Deus tinha algo a fazer. Porque se ele apresentasse isso para a família dele, reunisse Sara, os seus funcionários, Isaque, falasse assim: olha, Deus conversou comigo e Deus quer que eu ofereça Isaque como sacrifício e tal, isso poderia ser problemático, porque ia ter uma certa tensão sobre aquilo que Deus mandou fazer e aquilo que as pessoas iam mandar ele fazer. Então ia gerar essa tensão, e Abraão provavelmente não seguiria a vontade de Deus e seria realmente algo problemático. Então o que Abraão fez? Guardou isso para si. Então ele sabia que isso era uma situação entre ele e Deus. Ele tinha que resolver aquilo diretamente com Deus. Então Abraão não falou nada com Sara, certamente tentando guardar seu coração de mãe. Há provações em nossa vida em que não podemos contar para ninguém, nem mesmo para o cônjuge, pois não seremos compreendidos. Então a ideia aqui é essa, tá? Não é que a gente deve esconder os problemas da esposa, do esposo, esconder das pessoas, não. Na maioria das vezes, o correto é compartilhar. Na maioria das vezes, o correto é você chegar, contar, falar o que aconteceu. Mas nesse caso aqui, Abraão não tinha um problema pessoal. Ele estava sendo provado por Deus. Era um relacionamento pessoal dele com Deus. Então não fazia sentido ele compartilhar isso aqui com Sara, porque era somente ele e Deus. Então ele precisava resolver isso com Deus. 1.2. Abraão obedece sem questionar. Ele mostrou que era homem de fé, no mais profundo sentido da expressão. O patriarca levantou-se pela manhã, preparou seu animal, chamou 2 de seus servos para acompanhá-lo e chamou Isaque para a viagem, preparou a lenha para o altar do sacrifício e foi para o lugar indicado por Deus. Então observe que Abraão preparou tudo de antemão. Até a própria lenha, que geralmente era preparada no local, ele preparou antes de ir. Ele resolveu levar essa lenha em um animal, no caso um jumento. Ele leva mantimentos. O local que ele ia sacrificar ficava a cerca de 80 quilômetros, então ele fez uma viagem de 3 dias até chegar naquele local. E para entender melhor, vamos ler aqui o texto de Gênesis, capítulo 22, do versículo 3 ao versículo 5. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque, seu filho. Achou a lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao 3º dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse a seus servos: esperai aqui com o jumento, e eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Então observe, vários detalhes aqui nessa passagem. Primeiro, era de madrugada, quando ele levantou, preparou tudo. Então Abraão não ficou questionando Deus e nem deixou para fazer depois. Ele seguiu logo a vontade de Deus. Isso aqui é a primeira coisa. Preparou a lenha de antemão. Caminhou os 3 dias. Então foram 3 dias de caminhada. Eles caminhavam, dormiam. Depois, no outro dia, caminhavam de novo, dormiam. Então, no 3º dia, ele avistou o local. Chegou no local, ele pediu para os servos ficar lá embaixo, porque ele sabia que aquilo era só com ele e Deus. Então, pediu para os servos ficar,
pegou a lenha do animal e colocou a lenha nos ombros de Isaque. Por isso que eu digo que Isaque já era um homem crescido, não era um menino, não era criança de 5 anos, 10 anos. Provavelmente Isaque já era de maior, ele já tinha força para carregar a lenha e subir um monte com a lenha nas costas. Então aqui são vários detalhes que a gente tira dessa passagem, né? Abraão confiava em Deus, por isso disse aos seus ajudantes: eu e o moço iremos até ali, e, havendo adorado, tornaremos a vós. Ele não disse eu tornarei, mas eu e o moço tornaremos a vós. Então isso aqui é importante porque Abraão acreditava que o seu filho, mesmo que ele fosse sacrificado, ele poderia ressuscitar. O escritor aos Hebreus interpreta dessa forma. Lá em Hebreus capítulo 11, quando ele vai citar Abraão, ele vai falar isso aqui, que Abraão acreditava na ressurreição. Então, de alguma forma, Abraão sabia que Deus ia fazer alguma coisa. Abraão tinha seguido tudo que Deus mandou para ele. Desde quando Deus chamou ele lá em Ur dos Caldeus, até esse momento, tudo que Deus falou, Abraão seguiu. Então, Abraão confiava em Deus. Ele sabia que Deus tinha uma solução para isso. Ele simplesmente seguiu a vontade de Deus. Então, aqui está Abraão, subindo para o monte, falando para aqueles homens: nós vamos subir e nós vamos descer. 1.3. Abraão não era perfeito. O patriarca não era perfeito. Ele mentiu para Faraó dizendo que Sara não era sua esposa e também aceitou fazer parte do plano de Sara ao consentir a ter um filho com Agar. Então, como a gente já viu anteriormente, eu vou até ler a passagem aqui, mas é uma passagem que a gente já leu em lições anteriores, Gênesis capítulo 12, do versículo 11 ao 13. Quando se aproximava do Egito, quase ao entrar, disse a Sarai sua mulher: ora, bem sei que és mulher de formosa aparência. Os egípcios, quando te virem, vão dizer: é a mulher dele, e me matarão, deixando-te com vida. Dize, pois, que és minha irmã, para que me considerem por amor de ti, e por tua causa me conservem a vida. Então isso aqui é aquela situação em que Abraão, quando chega em Canaã, ele sai de Ur dos Caldeus, vai para Canaã, chegou lá, tinha uma fome na terra, então ele foi para o Egito. Chegando no Egito, com medo do pessoal matar ele por causa de Sara, ele resolve mentir, olha, fala que você é minha irmã e não é minha esposa. Na verdade, Sara era meia-irmã de Abraão, um tema também que a gente já falou em inícios anteriores, Então ela era irmã de Abraão por parte de pai, mas não era por parte de mãe. E isso aqui, no caso, antes da lei, era permitido, acontecia, mas depois da lei, Deus proíbe esse tipo de casamento. No entanto, Abraão mente porque ele não fala que é esposa. Ele deveria ter falado que era esposa. Então, isso aqui foi algo realmente problemático, Então, a gente sabe que Abraão era falho. Abraão falhou, ele era como qualquer um de nós. Então, assim, Abraão, ele realmente era um homem que pecava, que errava, mas ele era um homem que confiava em Deus, Porém, a sua confiança em Deus era inquestionável, inabalável. Vamos ler Romanos capítulo 4, versículo 20 ao 22. Não duvidou, por incredulidade, da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometera, pelo que isso lhe foi também imputado para a justiça. Então, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça, ou seja, Abraão alcançou justiça diante de Deus, alcançou misericórdia mediante a fé. Então, assim, todos aqueles que têm fé em Deus são filhos de Abraão. Os filhos de Abraão hoje somos nós, e cremos pela fé também, e cremos em Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. É isso que Paulo coloca nessa passagem, coloca também na passagem aos Gálatas, que ele vai falar sobre essa questão da fé, de crer, de salvação ser pela fé. Então, Abraão foi salvo pela fé, não foi salvo pela lei, não foi salvo por obras, nada disso, foi salvo pela fé. Então, a salvação sempre foi pela fé, sempre, nunca foi por obras, nem pela lei. Vamos continuar aqui na lição. A prova a que estava sendo submetido certamente iria contribuir para aperfeiçoar seu caráter e tornar sua fé ainda mais viva e fundamentada. Abraão tornou-se o pai da fé e para isso foi forjado pelas muitas aflições. Então, assim, Abraão foi submetido a essa prova aqui e isso realmente fortaleceu a fé dele, isso realmente fortaleceu a sua confiança em Deus, e ficou a lição para nós. Então, tudo isso que acontece aqui também serve para nós. E tudo isso aqui aponta para Cristo, aponta para o sacrifício de Cristo. Quando a gente olha para Jesus caminhando para a cruz do Calvário, a gente olha o quê? Ali tem um pai
e o filho. Então, da mesma forma que tem Abraão aqui, que é o pai, e Isaque, que é o filho, que está caminhando para o local de sacrifício, também está lá o pai e o filho, lá no Novo Testamento, caminhando para a cruz do Calvário, Jesus caminhando para a cruz do Calvário. Então a gente vê esse paralelo aqui, né? Isaque é um tipo de Cristo, ele vai ser oferecido em sacrifício. Quando eles chegam lá no monte, que Isaque vai carregar lenha, vai chegar até o local, né, e Abraão amarra Isaque ali, muito provavelmente Abraão conversou com Isaque. Muito provavelmente, a Bíblia não diz, mas a gente deduz isso, que Abraão conversou e falou: olha, Isaque, é assim, você vai ser sacrificado. Isaque deve ter tomado um espanto, como assim? Olha, Deus me falou desse jeito, falou que era para eu lhe sacrificar. Mas Isaque, deixa eu te contar uma história. Desde quando Deus me chamou pela primeira vez, lá em Ur dos Caldeus, eu tenho obedecido esse Deus. E Abraão contou a história de toda a sua vida, coisas que talvez nem estejam registradas na Bíblia. Abraão contou aquilo para Isaque. Isaque entendeu, né, que Deus é o Deus Todo-Poderoso e nós temos que obedecer. Então Isaque também se entrega voluntariamente ali. Isaque deixa ser amarrado ali no local do sacrifício. Então ele deixa isso acontecer. Então há uma entrega voluntária. Da mesma forma que Jesus se entrega voluntariamente. Mas nós sabemos que o sacrifício não acontece. Nós sabemos que Deus provê o cordeiro para o sacrifício. Mas quando nós olhamos para Cristo, não. Cristo é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então Jesus foi sacrificado. Ele foi o cordeiro. Então Isaque não precisou morrer porque Jesus morreu. A ideia é essa. Tá? Jesus morreu. Ele pagou o preço dos nossos pecados, pelos pecados da humanidade como um todo. Vamos agora para o tópico 2, a promessa confirmada. 2.1. Abraão não negou seu único filho. Tal atitude agradou profundamente a Deus. Ainda que Abraão tivesse recebido a promessa de ser pai de muitas nações, seria algo extremamente doloroso e traumático oferecer o próprio filho em sacrifício ao Senhor. Então, de fato, né, não seria algo bom Abraão fazer o sacrifício do próprio filho, né, e eu vou repetir aqui. Ele fez isso porque ele acreditava que Deus tinha um plano maior, que Deus tinha algo a mais ali. Eu tenho certeza disso, porque se Abraão passou 25 anos esperando esse filho, é o filho da promessa, é o filho que vai herdar tudo que ele tem, que vai continuar a sua descendência, enfim, as promessas de Deus vão se cumprir de fato. Então Abraão sabia que Deus tinha algo a mais ali, né, mesmo que fosse a questão da ressurreição de Isaque. Mas o patriarca se dispôs a obedecer, mesmo sabendo que seu filho era o único da promessa. Então, sim, ele obedeceu independente da situação. Não sei o que estava passando na cabeça dele, mas ele simplesmente obedeceu a Deus. Ele o fez pela fé, crendo que Deus poderia até dos mortos o ressuscitar. Hebreus capítulo 11, versículo 19. Né? Vamos ler aqui o texto. Hebreus 11, 19 diz assim: porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também figuradamente o recobrou. Então aqui o escritor dos Hebreus interpreta que Abraão acreditava que mesmo ele sacrificando Isaque, Isaque iria ressuscitar. Essa é a interpretação do escritor dos Hebreus. Como é um escritor bíblico, nós acreditamos que isso aqui é inspirado. Então é bem provável que de fato isso estava na mente de Abraão. Ele pensou assim: eu vou sacrificar Isaque, mas Isaque vai ressuscitar, porque ele é o filho da promessa, não faz sentido ele ficar morto. Deus me prometeu, então ele vai cumprir, eu serei o pai de muitas nações. Aí o que acontece? Se Abraão estava pensando de fato que ele ia sacrificar Isaque, será que ele não achou absurdo o fato de realizar um sacrifício humano? Isso aqui a gente tem que pontuar duas coisas. A primeira coisa é a questão da revelação de Deus para Abraão. Hoje nós temos a revelação plena, completa de Deus, Antigo, Novo Testamento, está tudo prontinho para nós. Então é muito fácil a gente olhar para essa história e julgar, e falar: nossa, que absurdo, sacrifício humano. Só que assim, Deus estava se revelando aos poucos para Abraão. Então, assim, Abraão não tinha um código de lei, um código de conduta escrito, algo que ele tinha ali, explicando quem era Deus, qual a vontade de Deus. Não tinha. Deus aparecia de tempos em tempos para Abraão e ia revelando para ele a sua vontade. Então, era uma revelação progressiva. Abraão ia aprendendo cada vez mais de Deus. É claro que Abraão sabia que Deus não
aceitava sacrifício humano. Isso nunca tinha sido solicitado anteriormente, então não fazia o menor sentido. Além do mais, Abraão servia um Deus diferente, único. Não um Deus como os deuses pagãos daquela época que aceitava o sacrifício humano. Então Abraão sabia que Deus não aceitava, mas se Deus estava pedindo, então de alguma forma Deus tinha algo a mais ali. Então ele estava pensando na questão da ressurreição. Outra coisa que a gente deve considerar aqui é que Abraão não achou tão absurdo esse pedido porque no contexto histórico que ele vivia acontecia sacrifícios humanos. Naquela cultura da época, os sumérios, os cananeus, e enfim, se você estudar a história da humanidade, você vai ver que em vários lugares do mundo acontecia esse tipo de sacrifício. Inclusive aqui na América, né, aconteceu o sacrifício humano. Se eu não me engano, eram os maias que eles realizavam o sacrifício humano lá no México. Mas tinha os maias, os incas e os astecas aqui na América, né? Às vezes eu me confundo um pouco ali um com o outro, mas enfim, né? Tinha ali aquelas pirâmides lá no México e tal, e acontecia sacrifício humano ali. Então, assim, era muito comum. Então, Abraão estava num contexto que acontecia esse tipo de sacrifício, talvez não fosse algo corriqueiro, que acontecesse com uma certa frequência, mas acontecia. Então, assim, ele estava meio que acostumado com aquilo ali. Era uma questão cultural dele, tá? Uma questão cultural do meio que ele vivia. Da mesma forma, né, hoje, tem muita coisa que para nós é comum, mas numa cultura diferente é totalmente estranho, é ruim, enfim, é absurdo. Né? Outras coisas na outra cultura é normal e para nós é absurdo. Então essa questão cultural ela vai realmente influenciar muita coisa. Então Abraão vivia num contexto cultural em que acontecia sacrifícios humanos e né, ele talvez não tenha achado assim tão absurdo. Achou, claro, de fato absurdo, porque Deus não tinha né, o propósito de sacrificar pessoas, o Deus que ele servia não era esse tipo de Deus. No entanto, estava nesse contexto. Então, assim, né, ali para Abraão né, foi estranho, mas era um contexto que ele já estava meio que acostumado. Não que Abraão tenha realizado algum tipo de sacrifício humano antes, isso não está registrado na Bíblia e é pouco provável que ele tenha feito isso. O Deus provável que ele servia lá na Suméria não exigia esse tipo de sacrifício. Mas, enfim, né, vamos considerar aqui, voltar aqui para a nossa história né, e considerar esse contexto para né, realmente interpretar corretamente o texto. Né? Porque às vezes a gente interpreta com a nossa lente, com o nosso contexto, com a nossa história. Não, a gente tem que voltar a nossa mente para aquela época e tentar entender o contexto daquela época. Vamos para o tópico 2.2. Deus viu a obediência de Abraão. Depois que Abraão construiu o altar do sacrifício, mandou Isaque deitar-se sobre ele e levantou o cutelo para imolar o seu filho. E aqui tem um ponto que eu já falei anteriormente e vou reforçar aqui. É bem provável que Abraão tenha conversado com Isaque, explicado a situação para ele, explicado de fato né, o que Deus pediu e quem é esse Deus que ele serve. E com essa explicação, Isaque deve ter compreendido tudo e aceitou voluntariamente entregar-se em sacrifício. Isso aqui também a gente vê um paralelo com Jesus Cristo, que entregou-se a si mesmo. Então Isaque aceitou ser amarrado. Aqui na imagem a gente coloca uma foto de uma criança, né? No caso um adolescente, mas nós não sabemos a idade de Isaque. Tá? Então, já falei isso anteriormente, Isaque já era grandinho, ele já tinha né, ali força para carregar a lenha, então talvez ele já era até de maior. Então ele aceitou voluntariamente deitar-se sobre o altar, até mesmo porque ele tinha mais força do que Abraão. Então, como que Abraão ia segurar ele na força ali? Só estavam eles dois. Então, assim, tudo indica que Isaque fez isso de forma voluntária. Deus aceitou seu gesto como tendo cumprido o que dele havia requerido e renovou as promessas que já lhe fizera antes. Vamos ler o texto, depois eu faço o comentário. Gênesis capítulo 22, do versículo 15 ao 18. Então do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão e disse: Jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso e não me negaste o teu único filho, que deveras te abençoarei e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e como a areia na praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos. Nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Então aqui Deus não vai deixar o sacrifício acontecer, algo que a gente já conhece da história, mas Abraão ele não sabia que isso ia acontecer. Simplesmente ele fez aquilo que Deus mandou ele fazer e chegou lá, Deus não deixou acontecer. O anjo do Senhor fala com ele: olha, Abraão, não faça isso, não sacrifique o seu filho. Ali está o cordeiro, então você já tem o cordeiro para sacrifício. E agora eu vou reforçar a promessa. Então está tudo certo.
Eu sei que você não negou o seu único filho, você foi fiel, você me obedeceu, então eu reforço aquilo que eu tenho falado o tempo todo. Eu vou te abençoar, vou multiplicar sua descendência, enfim, tu serás uma bênção e todas as nações da terra serão abençoadas. Isso acontece por meio do sacrifício de Cristo. Então tudo isso aqui aponta para um sacrifício maior. Tudo isso aqui aponta para a obra redentora. É por isso que eu gosto de interpretar essa passagem à luz do Novo Testamento. Eu gosto de interpretar essa passagem através do sacrifício de Cristo. Faz todo sentido quando a gente pensa dessa maneira. Vamos avançar aqui, e eu acho que é aqui que o escritor da revista comete um pequeno erro na estrutura da lição. Porque assim, no 2.3 ele fala assim, a promessa de ser uma grande nação se cumpriu. Aí ele vai mostrar aqui e tal que cumpre essa promessa. Beleza. Muito bom esse tópico, esse subtópico, né? Aí quando a gente vai para o tópico 3, ele fala, Abraão ofereceu o seu único filho. Não faz sentido o tópico 3 ter esse título, sendo que, dentro do tópico 3, ele volta para a parte do sacrifício. Isaac, o filho obediente, então ele faz um retorno a um ponto que ele já passou. Enfim, eu acho que esse tópico 3.1, ele deveria estar aqui antes do 2.3. Eu acho que ele deveria vir para cá, deveria trocar de ordem, tá bom? Essa é a minha visão. O tópico 3.1 deveria trocar de ordem com 2.3. E depois ele começa a falar de Sara. Então, assim, se o título do tópico é esse, Abraão ofereceu o seu único filho, por que agora ele começa a falar de Sara? Então, assim, eu acho que Sara, se o escritor da revista quer abordar sobre a questão da morte de Sara, ele deveria fazer isso no tópico realmente exclusivo para falar desse tema. Pronto. Entende? E deixar a parte do sacrifício, de Isaac e tudo mais dentro do tópico 2. Tá bom? Não sei se ficou confuso a maneira que eu estou explicando, mas vamos lá. Ó. Eu vou pular. Tá? Vou pular. Vou falar do 3.1, depois eu volto para o 2.3. Mas na revista eu vou seguir a revista. Na hora da sua aula da EBD, você faz do jeito que você achar melhor. Mas eu vou fazer assim, porque eu acho que faz mais sentido. Tá bom? Primeiro a gente fala de toda a história, depois a gente fala do resultado, que é o tópico 2.3. Então vamos lá. E você vai ver que vai repetir algumas coisas aqui. Quando Abraão levou seu filho ao Monte Moriá para oferecê-lo em holocausto a Deus, ele não sabia o que estava prestes a acontecer. Então, como a gente já comentou, né, Abraão não sabia e Isaac também não sabia. No caso, Abraão estava seguindo uma ordem específica, mas ele não sabia o desfecho da história, e Isaac não sabia que ele seria oferecido em sacrifício. Seu pai mandou que ele subisse no altar e o amarrou para ser imolado. Isaac poderia ter reagido, sendo um jovem forte, não permitir que seu pai levasse a efeito aquele ato. Então, algo também que a gente já comentou, fica um pouco repetitivo, mas eu quero seguir aqui a lição, né? Isaac aceitou isso de forma voluntária, muito provavelmente porque Abraão explicou para ele toda a situação, quem era o Deus que ele servia, o Deus que ele confiava. Então, Isaac aceitou isso. Contudo, ele também era um jovem de fé, quando seu pai lhe disse, Deus proverá o cordeiro para si, meu filho. Ele creu. Então, aqui Gênesis 22:8, né, assim, ele pergunta pelo cordeiro e Abraão fala que Deus vai prover o cordeiro. Isaac acreditou e submeteu-se a tudo que o seu pai lhe ordenara, até ser amarrado no altar para ser imolado. Em Gênesis 22:9 está escrito assim, chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar, sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaac, seu filho, e o deitou no altar em cima da lenha. Então aqui, né, ele está preparando toda a cena para fazer o sacrifício. E o holocausto era um sacrifício, uma oferta que era feita a Deus em que se queimava tudo, não sobrava nada. Alguns sacrifícios eram realizados de tal forma que eles comiam a carne assada. A carne do sacrifício era comida, a gordura às vezes era descartada, mas a carne era comida. Então tinha vários tipos de sacrifício e isso depois é organizado lá na lei de Moisés. Mas o holocausto era um sacrifício que se queimava tudo, não sobrava nada, certo? Observe que aqui o escritor da revista encerra esse tópico e começa o tópico 3.2 que fala da morte de Sara. Parece um negócio assim meio sem sentido, né? Tipo, ele deitou no altar, tá, acabou. Não. Aí que volta pro tópico que a gente passou. Ai, vamos lá. Peço perdão aos irmãos aí, mas é porque realmente a revista ficou fora de ordem, tá? Aí volta para cá e aí a gente lê essa passagem de 22:15. Que Deus não deixou acontecer o sacrifício. Viu como que ficou realmente, né? Acho que o tópico 3.1 tinha que vir, na verdade, antes do 2.2. Tá? Ele tinha que ser 2.1. Eu acho que o escritor da revista cometeu um equívoco aqui. Ou então o editor. Às vezes o escritor faz uma coisa e
A própria CPAD edita depois e faz diferente. Mas enfim, agora nós vamos para o tópico 2.3. A promessa de ser uma grande nação se cumpriu. Tá bom? Então, se você percebeu, eu quis seguir a linha da história certinho de acordo com o texto bíblico. 2.3, vamos falar dessa promessa, né? O povo judeu teve origem em Abraão. Nele se cumpriu a promessa divina de ser pai de muitas nações. Então, assim, Abraão, ele foi pai de uma grande nação, que foi a nação de Israel. Foi pai de uma outra grande nação, que foi os árabes, através de Ismael. Teve 6 filhos com Quetura, que também, cada um ali seguia um caminho, deu origem a algumas outras nações. Vale destacar que Ismael teve vários filhos e cada filho deu origem a um povo diferente. Então, assim, de um ponto de vista humano, da descendência direta de Abraão, muitas nações saíram dele. Mas do ponto de vista espiritual, podemos dizer, né, que toda a humanidade, todos aqueles que creem em Jesus como Salvador, também são filhos de Abraão. Porque creem pela fé. Assim como Abraão foi salvo pela fé, nós também salvos pela fé. Então, pela fé, nós também somos filhos de Abraão, através de Jesus Cristo. Então, essa promessa ela se cumpre também de uma forma mais global, em que a gente observa, né, toda a humanidade aí que pode pertencer também à família de Abraão, através da fé, crendo em Jesus Cristo. Jesus era descendente de Abraão, e nele todos podem ser agraciados com a salvação. Então, o escritor da revista confirma isso que eu acabei de falar. As Escrituras Sagradas mostram que era necessário que Jesus Cristo, o Filho, se fizesse semelhante à descendência de Abraão. Então, assim, Jesus, ele, né, foi da descendência de Abraão, direto ali. A gente tem as genealogias que mostram que ele vem de Abraão, né, e realmente cumpre aquela promessa lá do início que Deus fez para Abraão, que todas as nações da terra seriam abençoadas. Vamos ler Hebreus 2, 16 a 18. Pois ele, evidentemente, não socorre anjos, mas socorre a descendência de Abraão. Por isso mesmo, convinha que, em todas as coisas, se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel, sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus, e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Então, o escritor aos Hebreus, que escreve aqui explicando detalhadamente, né, que realmente Jesus ele não socorre a anjos, ele não veio salvar anjos, ele veio salvar daqueles da descendência de Abraão, né, porque isso mesmo convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, ou seja, que ele se encarnasse, se tornasse semelhante a um de nós. Né, e aí sim, de fato, ele foi misericordioso e sumo sacerdote e fez propiciação pelos pecados do povo. Ou seja, todos aqueles que creem em Jesus como Salvador agora também pertencem a essa nação, né, que é a nação do povo de Deus. Tá? Então, assim, Jesus veio para a humanidade, não foi somente para os judeus, veio para toda a humanidade. A carta aos Hebreus é muito bonita, é muito bela e é muito profunda. Nós já tivemos revista da CPAD sobre esse tema, temos as aulas no EBD em Foco. Eu recomendo fortemente você estudar essa carta, é muito bom mesmo. Por mais que a gente não sabe quem escreveu Hebreus, mas é muito bom você estudar de forma profunda, entender a relação aí do Antigo Testamento e do Novo Testamento, e essa carta explica, né, que Jesus é superior a Abraão, ele é superior a Moisés, é superior, enfim, a Melquisedeque, a todos os personagens do Antigo Testamento, porque tudo apontava para ele. Tudo apontava para Cristo. Cumpriu-se em Cristo, pronto. Nós temos agora a nova lei, né, a seguir, que é a lei do Evangelho. Por que isso era necessário? Vejamos. Para que Jesus se fizesse semelhante à descendência de Abraão, então no sentido de que ele realmente nasce encarnado como ser humano, então ele é semelhante à descendência. No caso, nós podemos dizer que temos um Salvador que foi como nós, que viveu como nós. Para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote do povo judeu, no sentido de que Jesus, de fato, cumpriu o chamado de perdoar os pecados, porque o papel do sacerdote era fazer essa intercessão, era ser intercessor entre o ser humano e Deus. Então, o sacerdote levava os pedidos do povo para Deus, né? Enquanto o profeta trazia a palavra de Deus para o povo. Então, fazia o caminho inverso, né? Então, o sacerdote tinha essa missão de levar as necessidades do povo diante de Deus, e foi o que Cristo fez. Ele levou as nossas necessidades diante do Pai e perdoou os nossos pecados, né, para expiar os pecados do povo, no sentido de que ele realmente perdoa os nossos pecados e interceder e socorrer aos que são tentados. Então, ele está conosco, intercedendo por nós e cuidando de nós. Então, até hoje, nós somos cuidados por Jesus, ele está intercedendo por nós. Amém? Agora a gente encerra o tópico 2, vou pular esse aqui que eu já falei, e vamos para o tópico 3.2, a morte de Sara.
Depois de passar por tantas provas em sua vida, Abraão viu a sua querida esposa, Sara, partir para a eternidade. Ela teve uma vida longeva, pois morreu aos 127 anos. Gênesis capítulo 23, versículo 1. Então, quando Sara morre, Abraão, com certeza, vai ficar em luto, vai ficar triste, a situação ali é triste. Isaac já tinha 37 anos aqui, não tinha se casado ainda, ele casa com 40 anos. Então, aqui, Isaac também participa ali, daquele funeral, com certeza. Ismael também estava por perto, não sei, mas enfim, estou deduzindo aqui. Sara é a única mulher na história bíblica que tem sua idade revelada na morte, o que mostra sua relevância na história do povo judeu. Então, assim, Sara, ela de fato tem a sua idade revelada porque quando a gente olha para a Bíblia, a gente vê a idade somente dos homens, a gente não vê das mulheres. Então, Sara tem esse destaque aí, e por isso ela é considerada muito importante. Abraão lamentou e chorou por ela, sendo estrangeiro naquela terra de Kiriat Arba, Casebron, na terra de Canaã, pediu aos filhos da terra que lhe cedessem um local, uma possessão, para sepultar sua esposa. Então, Gênesis 23, de 1 a 4, tendo Sara vivido 127 anos, morreu em Kiriat Arba, que é Hebron, na terra de Canaã. Veio Abraão lamentar Sara e chorar por ela. Levantou-se depois Abraão da presença de sua morta e falou aos filhos de Et: sou estrangeiro e morador entre vós. Dai-me a posse de sepultura convosco, para que eu sepulte a minha morta. Então, assim, ele tinha que pedir um local para sepultar Sara. O testemunho de Abraão era tão elevado que os filhos de Et, donos das terras, ofereceram sepulturas para Abraão sepultar sua esposa. Então eles fizeram ali uma reunião e olha, a gente oferece a sepultura. Vamos lá, 3.3, Abraão, humilde e sincero. Abraão agradeceu aos filhos de Et, inclinando-se diante de todos, mas fez outro pedido. Ele tinha preferência por outro local para sepultar sua esposa, a cova de Macpela. Então Abraão ele nega aquele pedido e ele pede uma terra específica. Gênesis 23, verso 8 e 9, e lhes falou, dizendo: se é do vosso agrado que eu sepulte a minha morta, ouvi-me e intercedei por mim junto a Efron, filho de Zoá, para que ele me dê a caverna de Macpela, que tem no extremo do seu campo, que me dê pelo devido preço em posse de sepultura entre vós. Então, assim, ele resolve pagar por um local específico, que era o desejo dele. Ele quer aquela caverna específica, a caverna de Macpela. No entanto, não a quis doada como lhe foi oferecido o primeiro local. Ele a comprou pelo devido preço. Abraão honrou sua esposa até na morte. Então, Abraão ele quis pagar pela terra, pelo local de sepultura da sua esposa. Bem, então a gente encerra aqui o conteúdo da lição. Vou para a conclusão agora. Peço perdão aos irmãos, às irmãs que acompanharam, se ficou um pouco confuso. Principalmente aquela parte ali do tópico 3.1 que eu ministrei antes, mas, enfim, a ideia é deixar a aula um pouco mais organizada, Não sei se isso ajudou. Mas vamos lá, vamos ler a conclusão. Nesta lição, podemos ver que um homem de Deus, como Abraão, experimentou provas e desafios difíceis em sua vida. O elevado e precioso exemplo de fé, de coragem e de obediência, tanto de Abraão quanto de seu filho Isaque, nos inspiram a ser crentes mais fiéis e mais santos na jornada da vida cristã. Jesus não disse que seus seguidores teriam uma vida fácil, mas disse: tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. João 16:33. Então, assim, ser crente não significa viver uma vida de bonança, com muito dinheiro, andando de carro novo, sem nenhum problema. Não é isso, não é isso. Isso é vendido por aí, nas igrejas que defendem a teologia da prosperidade, que tem que ser desse jeito. Se não for desse jeito, você está em pecado, você está falhando. Não. A vida cristã é uma vida de altos e baixos, muitas vezes. E também a gente passa por muitas provas. Deus nos prova o tempo todo. Então, assim, Abraão foi provado várias vezes. E essa prova aqui foi uma prova muito difícil, mas é na prova que nós somos forjados, é na prova que a gente fortalece a nossa fé, é na prova que realmente nós conhecemos mais de Deus. Então, Abraão passou por isso aqui e depois disso, com certeza, ele se tornou mais íntimo de Deus. Com certeza, ele conheceu mais de Deus. E Deus foi se revelando aos poucos para Abraão. Então, assim, Abraão, ele permaneceu fiel, cumpriu, foi provado e venceu todas as provas. Então, a gente precisa olhar para Abraão também e seguir como exemplo, ver que nós também podemos passar por provas e confiar que Deus ele vai dar a resposta, ele vai dar uma solução final. A gente não precisa se preocupar. Amém? Então, vamos confiar em Deus. Jesus falou: eu venci o mundo e vocês também vão vencer. Então,
Então chegamos aqui no final da aula, temos as perguntas para quem vai usar o slide na igreja e, mais uma vez, reforçando o nosso site, o nosso WhatsApp, na descrição do vídeo tem o link, tem o nosso WhatsApp, você pode mandar mensagem sempre que precisar. Então na plataforma EBD em Foco, você tem tudo o que precisa para ministrar uma aula de excelência na EBD. A paz do Senhor, até a próxima aula.